Tem um estudo recente das 100 maiores empresas do Brasil, você vê que elas geram riqueza na faixa de 558 bilhões, e vamos analisar. Disso aí, 13% é destinado para o patrimônio, funcionários 20%, credores 12%, os acionistas com 9,5% e 45% vai para o tributo. E aí não tenhamos ilusão, a empresa não paga tributo. Ela paga, pelo amor de Deus. Não estou falando de sonegação, ela paga. Só que ela repassa isso no preço. E quem paga? O consumidor final. Eu, você, todo mundo é quem termina pagando esse tributo. Então é isso que a gente precisa analisar. Se jogar essa tributação maciça em cima da produção, do consumo, se você não termina afetando o bolso de quem pode menos, que é isso que eu vou mostrar para vocês. E por que precisamos arrecadar muito? Vamos analisar receitas e despesas do ano de 2000. Tínhamos lá 229 bilhões. Em 2005 já tínhamos 457 bilhões. Em 2009, 1 trilhão 585 bilhões. 2010, 1 trilhão 738 e 2011, 1 trilhão e 900 e tantos bilhões, quase 2 trilhões. Ou seja, as receitas estão crescendo e aí precisa crescer, as despesas crescendo, as receitas têm que crescer, não tem mistério. É igual a bolsa da gente, né, meninas? Queremos fazer compras, não é? Mas olhando para dentro da bolsa, só tem 100. Só pode sair 100, mas nós ainda temos alguma coisa a mais. É o cartão de crédito do marido, do namorado, né, que aí a gente dá uma entradinha lá nele. Mas no Brasil não tem isso. Ele só sai do nosso bolso completamente. Muito bem. E aí, se a gente olhar para onde vai esse dinheiro... Tá? Aí você vê que metade do dinheiro, ele é destinado para quê? A dívida, amortização da dívida, quase 50%. E sobra muito pouco para a educação, para a saúde e praticamente nada para investimentos. Ou seja, pagamos muito e não recebemos quase nada. E quando não se investe em saúde, educação, segurança e investimentos públicos, você impacta a economia porque você deixa de gerar empregos e a população se sente mais injustiçada com a carga tributária. Porque como ela não vê para onde está indo, ou a classe média, que ainda é privilegiada, ela paga, ainda tem que ter o filho na escola pública, na escola particular, tem que ter o plano de saúde, tem que ter o transporte, que é o nosso transporte público, a nossa carga tributária fica muito mais alta ainda em relação aos outros. A nossa carga tributária, ela tem subido, assim, bastante ascendente. Ou seja, enquanto lá em 1947, acho que daqui só o colega é desse tempo, né? Nós todos somos de depois, eu bem de depois ainda, né? Era 13%, em 2004, 37%, em 2009 já chegamos a 35%. Ou seja, essa carga tributária está aumentando bastante. Mas aí você vai chegar exatamente num comparativo. Eu vou... Me licença a vocês para ficar mais próxima daqui, não que eu não esteja vendo bem, é porque os números são pequenos. Muito bem. Então você vê, olha, lá os países mais desenvolvidos, eles têm uma tributação maior sobre a renda, depois sobre o patrimônio e depois sobre folha, por último, o consumo. Então você vai ver aqui, não está funcionando. Veja, Canadá, Estados Unidos, etc., eles tributam mais renda e patrimônio. E a nossa preferência, aquilo até que Marcos disse hoje, os países desenvolvidos, eles tributam mais a renda e o patrimônio, que é uma tributação mais justa, embora mais complexa, mas vai em torno da justiça social, da justiça fiscal. E os países menos desenvolvidos, eles tributam mais o consumo. Só que com isso eles têm uma tributação mais injusta. É a escolha. Mais complexo, mais justo, ou mais simples, mais fácil de arrecadar e mais injusto. Então, essa é uma escolha que tem que ser feita, e nos países desenvolvidos, eles tributam exatamente renda e patrimônio e a mais progressividade. A carga tributária, se a gente comparar com outros países, a gente vê o seguinte, olha lá, renda, a gente está na faixa de 20%, a gente está quase na média dos outros países. Folha de salários, etc. Quando você chega em bens e serviços, você ultrapassa a média da tributação do mundo. Então, nós temos realmente uma tributação de má qualidade. Embora mais fácil de arrecadar, embora mais fácil de controlar, mas mais injusta. Com quem?
com o assalariado. E o assalariado, quanto mais de baixa renda, proporcionalmente ele termina pagando mais. Bom, tributamos muito e gastamos mal. Se você vê essa estatística aqui do Brasil comparado com os outros países, no mundo o Brasil só perde para a Rússia em gastos públicos, ou seja, gastamos muito. E aí vem aquela questão. Ora, acabou o CPMF, perdemos 40 bilhões, e houve essa queda da arrecadação? Não, não houve a queda da arrecadação nessa proporção. Tivemos a crise de 2009 e você vê que a nossa arrecadação continuou aumentando. Inclusive, esse ano tivemos recordes de arrecadação graças à eficiência da Receita Federal do Brasil, da nossa forma de tributação, etc. Ou seja, temos uma tributação eficiente. Mas será que ela é justa? Será que ela não já está ultrapassando aquele limite que impacta o desenvolvimento? E aí você vê hoje que as contribuições sociais juntas, elas não estão lá nos primeiros lugares, isoladamente. Mas quando você junta, elas ultrapassam o ICMS, Imposto sobre a Renda. Isso porque é aquilo que todo mundo já sabe. A partir de 88, com a partilha do Imposto sobre a Renda e do IPI com estados e municípios, a União passou cada vez mais a estimular a arrecadação das contribuições sociais. E com isso, é uma tributação direta sobre a produção. Bom, o Brasil hoje é a 9ª economia do mundo, tá? Mas em compensação é o 10º lugar na distribuição de renda. Então temos uma distribuição de renda muito ruim. Esse quadro, inclusive, está naquele trabalho da Unafisco que ele fez, do Sindifisco, hoje me corrigiram aqui, Sindifisco, né, que fez, mostrando exatamente que nós temos uma tributação que concentra a renda e agrava o ônus fiscal dos mais pobres. Aqui tem um quadrinho onde eu mostro para vocês que o Brasil está no 17º lugar em carga tributária no mundo. Você vê lá que a Dinamarca tem uma carga tributária de 48%, Suécia, etc. Você vê que eles têm uma tributação de imposto sobre a renda na faixa de 50%, de 60%. E ninguém lá quer baixar. Na Alemanha tem 65% perguntado. Vocês querem que baixe imposto de jeito nenhum? Por quê? Porque eles têm um retorno, então a tributação deles, aparentemente maior, ela é mais justa, tá? Então você vê aí o Canadá. E a gente fazendo um estudo, por exemplo, o Japão está no 25º lugar em carga tributária, certo? Ou seja, ele tem uma carga tributária de 18, bem abaixo do Brasil. Mas veja as consequências disso. Se você pega um Brasilquinha e um Japinha, o Brasil temos uma carga de 34, o Japão 18. Só que nós temos o quê? No Brasil uma renda menor do que a do Japão. Isso resulta em quê? Que com uma carga tributária menor, o Japão arrecada mais. Daí porque ele tem mais recursos para investir nos serviços. Nós com a carga menor, por quê? Porque nós estamos num país mais pobre, onde a renda per capita é muito menor. Então, é isso aí que eu mostro para vocês. Vamos lá. Em relação em percentuais e em relação à renda per capita, você vê que o Brasil já cai e vai lá para baixo, tá? E aí você compara o quê? Que em relação à renda per capita, o Japão está no 22º lugar e o Brasil 23º lugar em carga tributária. Só que o Brasil, o Japão com a carga de 18, ele arrecada mais do que o Brasil com os 34. Então, isso é algo para se refletir também em termos de administração fazendária.